espero que vocês estejam bem. Hoje, em nosso segundo vídeo sobre a história dos alimentos, vou falar sobre a origem do macarrão. Eu já tinha ouvido falar que a origem foi chinesa, italiana, mas afinal, onde será que esse alimento tão apreciado surgiu? Vários cientistas, baseados em achados arqueológicos, atribuem a sua invenção aos chineses há mais de 4.000 anos. Outros dizem que ela surgiu na Palestina, lá da antiguidade. Ainda os que afirmam que os gregos foram os primeiros a consumir a massa. O fato é que o macarrão começou a ser produzido logo que o homem descobriu que era capaz de moer os cereais, misturar com água e obter uma pasta cozida ou assada. A origem da palavra macarrão vem do grego macaria, que significa caldo de carne com pelotinhas de farinha de trigo e cereais. Sabe-se que os latinos da época de Cristo já saboreavam um prato de caldo de favas e massa de trigo e água, que chamavam de maca. Há um registro de 1279 de um soldado genovês que deixou de herança à sua família uma cesta de massas que ele chamou de macarones. As primeiras massas podem ter surgido nas civilizações assíria e babilônica, por volta de 2500 a.C., e tratavam-se de misturas cozidas de cereais e água. Algo mais próximo do nosso macarrão surgiu em Jerusalém, no século V. Em rituais judaicos, os hebreus comiam uma espécie de farinha cozida em água, conhecida como itriá. Ferramentas usadas para a produção da massa, datadas de antes do século VII a.C., foram encontradas em tumbas etruscas. E apesar de todas essas evidências, há muitas controvérsias, e a história da origem do macarrão no mundo sempre foi cercada por polêmicas. A versão mais aceita, até há pouco tempo atrás, era de que Marco Polo trouxe essa iguaria da China no século XIII. Mas essa versão foi derrubada, pois foram descobertos registros referentes a esse alimento em textos romanos bem anteriores a esse período. Há referências a um alimento cozido, feito com uma massa de farinha e água, em textos babilônicos e assírios também, de 2500 a.C. Mas a primeira referência ao macarrão, como conhecemos atualmente, está no Talmud de Jerusalém, o livro que traz as leis judaicas do século V a.C. Por isso, a versão mais aceita passou a ser de que o macarrão foi introduzido na Itália pelos árabes, quando estes dominaram a Sicília no século IX. Em 2005, entretanto, foi descoberto por cientistas chineses uma tigela de macarrão de 4.000 anos atrás, no sítio arqueológico de Lajia, na China. O macarrão se manteve intacto, já que a tigela virou sobre o macarrão e provavelmente foi soterrado em um terremoto. Olha que só que interessante. Bem, finalmente chegamos à maior contribuição da história do macarrão, que é a italiana. De fato, os italianos inventaram mais de 500 variedades de tipos e formatos de massas, incorporando ao macarrão a farinha de grano duro. Leonardo da Vinci era tão fã do macarrão que dizia preferir ser mais lembrado como cozinheiro do que como pintor ou engenheiro. Ele chegou a dedicar horas do seu tempo à industrialização do alimento. A Enciclopédia da Massa, da pesquisadora italiana Oretta Zanini di Vita, um livro fruto de mais de 10 anos de pesquisa e viagens na Itália, desvenda alguns mitos sobre a massa. Talvez o maior deles seja exatamente a de que o explorador Marco Polo teria levado o macarrão para a Itália. Segundo a escritora, uma massa seca feita com trigo duro já era consumida na península por volta do ano 800. Ela foi levada de lá para o resto do mundo por navios de conquistadores muçulmanos da Sicília. E no século XII, as repúblicas de Gênova e Pisa comercializavam a pasta seca para várias regiões próximas e também para outros países da Europa. Produzir massa foi durante vários séculos um processo extremamente trabalhoso, que dependia de mão de obra especializada. A massa era feita na martora, uma espécie de tina em que o operário entrava e amassava. Misturar sêmula à água levava entre 2 a 3 horas. E depois a massa era transferida para uma máquina com 2 rolos, do qual saía mais fina para ganhar seu formato à mão. A secagem era demorada e ainda mais trabalhosa. Massas frescas são sensíveis ao clima, por isso os antigos produtores eram considerados praticamente mágicos,
Tudo porque nos primeiros dias era necessário ar úmido para depois a massa ser submetida ao ar seco. Esse método começou a cair em desuso no século XVI, com o surgimento do engenho, que, como os nossos engenhos de açúcar, tornou o trabalho muito mais rápido, muito mais fácil, além de possibilitar o aumento da produção. A massa passou a ser feita com água quente, o que facilitava a mistura. Os moinhos eram movidos com água dos rios ou com a força de burros, cavalos ou mesmo a força humana. Mas foi só no fim do século XVII que esse processo de produção multiplicou-se pelo país e o preço da massa começou a cair. Então a população mais pobre pôde, enfim, consumir a massa em datas que não fossem exclusivamente a Páscoa, o Natal, o Carnaval. E até hoje, a antiga forma de fazer macarrão sobrevive, em pequenos comércios, pequenos negócios lá da Itália, por famílias. Cada região, província, cidade, até família, fazia a pasta no formato que quisesse. Então, por isso que tem tantos tipos. E esses diversos modelos levaram muito tempo até se espalhar pela Itália. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, 4/5 da população do campo ainda tinham sua dieta baseada em vegetais. A massa, por ser cara, apesar do barateamento iniciado 300 anos antes, era reservada a dias especiais, como eu falei, e geralmente servida diluída no meio de uma sopa de legumes. Hoje, o consumo médio de massa no país, lá na Itália, é de 25 a 28 quilos por ano por pessoa. Para ter uma ideia de como é alta essa quantidade, cada brasileiro no ano passado comeu apenas 6,4 kg em média, apesar de sermos o terceiro maior produtor mundial de macarrão. Falando da parte nutricional, cada 100 gramas de macarrão cozido apresenta uma quantidade de calorias relativamente baixa, cerca de 110 calorias no macarrão de sêmola e 96 calorias no macarrão com ovos, isso sem molho. O grande cuidado que devemos ter é em relação aos molhos, porque eles realmente podem aumentar a oferta de gorduras e calorias do prato. No Brasil, a introdução do macarrão em nossos hábitos alimentares ocorreu devido aos imigrantes italianos, principalmente na região sul. O crescente interesse fez surgir pequenas fábricas de macarrão no país, tendo sempre como mão de obra a família italiana. E agora, você sabe quem foi o inventor do macarrão instantâneo dos nossos dias? Foi Momofuku Ando, nascido em Taiwan em 1910 durante a ocupação japonesa. Movido pelo desejo de produzir um alimento de qualidade, com baixo custo e muito fácil de preparar, ele fez incansáveis pesquisas. E aí no ano de 1958, que o primeiro macarrão instantâneo do mundo começou a ser produzido. O lançamento veio para o Brasil apenas 7 anos mais tarde, em 1965. Infelizmente, muitas marcas de macarrões instantâneos que conhecemos possuem gordura e aditivos em excesso, e devido a isso, o seu consumo deve ser muito moderado. Bem, pessoal, por hoje é só. As informações foram retiradas principalmente dos sites Aventuras na História e Guia-me. Neles é possível saber um pouco mais para quem tiver interesse. O livro citado, a Enciclopédia da Massa, já tem no Brasil em versão traduzida para o português. Um grande abraço, até mais e se cuidem!